Graça e paz, meus amados irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos trouxe aqui nesta noite, através do Teu Santo Espírito, comprados e remidos por um preço tão alto pago naquela cruz, através daquele sangue derramado. Ao nosso Deus Trino, toda honra, toda glória e todo louvor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a amada igreja que abra as suas Bíblias no livro de Amós, capítulo 9, eu estarei lendo do verso 1 ao verso 10. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós, capítulo 9. Eu lerei do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: vi o Senhor, que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis, e de lá os tirareis. E se dos meus olhos se ocultarem lá no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbora fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quiro os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Oremos. Pai amado, a sua Bíblia foi aberta, a sua palavra, ó Pai, está exposta diante de nós. E agora nós rogamos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, nesta noite, fale aos nossos corações. Aqui estamos, ó Pai, para te adorar. Aqui estamos para ouvir a tua palavra, ó Pai, para sermos por ela transformados. Por isso, tem misericórdia de nós. Eu te adoro, Deus amado, pelo amor com que o Senhor tem cuidado a cada um dos meus amados irmãos nesta igreja. A ti, ó Deus, toda honra, glória e louvor, não somente hoje, mas por todo o século. Amém. Israel está dividido. Jeroboão retorna do texto que nós demos, mais ou menos 180 anos atrás, para a terra de Israel, após fugir da ira de Salomão e se refugiar no Egito. Morto Salomão, ele retorna, convoca as tribos do norte,
Em Siquém conversa com elas, e ali é tomado como rei, e o reino é dividido. 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, tão somente. Jeroboão primeiro nos conta a história que ao fundar o reino de Israel, cioso do seu reino, não querendo que aqueles que lá estão desçam a Judá para adorar em Jerusalém, onde era o lugar de adoração, cioso do seu reino, faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan, coloca outro em Betel. Deixa de convocar os levitas que vinham da linhagem de Arão e convoca sacerdotes para ele a seu bel prazer. Produz festas, como festas já existiam, que Deus já havia estabelecido. Diz a Bíblia que esses são os pecados de Jeroboão. Por isso, quando nós lemos os livros de reis e os nomes dos reis de Israel, disse que dos reis de Israel não se afastaram dos pecados de Jeroboão. Quando nós lemos isso, é disso que se está falando, de um novo culto que Jeroboão quis inserir no meio do povo, de elementos que não faziam parte do culto, de local que não deveria ser o local de adoração, como já é estipulado por Deus em Jerusalém. Estes são os pecados de Jeroboão. Vejam que coincidência histórica, porque não uma ironia divina, do texto agora que nós lemos, reina sobre Israel Jeroboão II, que não foge daquilo que Jeroboão I tinha feito. Neste momento, Israel vive um momento de paz. As suas fronteiras não são assoladas pelos seus inimigos. A economia vai muito bem. O caminho para a descida do Egito, passando por Judá, está aberto. Financeiramente, economicamente, vai tudo bem. E não é assim, muitas vezes, em nossas vidas, não vai tudo bem. Não estamos todos bem. A comida não falta em nossa casa. A doença não passa tão perto assim de onde nós estamos. Temos os nossos laços financeiros, emocionais. Vai tudo bem. Entretanto, a esta época de Jeroboão II, apesar de tudo ir bem, ele ainda estava nos pecados de Jeroboão. Esse é o contexto histórico em que vivem aqueles cujo texto agora nós acabamos de ler. Vai tudo bem com eles. Falsa segurança, inepta segurança, diria-se morta segurança, de achar que aquele Deus que os tirara do Egito com mão forte, cioso do seu povo, não cobraria deles quando estes fossem contra a aliança que havia sido estabelecido. E aqui nos traz o contexto desta noite. Israel imaginava que tudo estava bem. Israel imaginava numa autossuficiência danosa, de que nada mais lhe seria necessário daquilo que haviam aliançado com o seu Deus. E a maravilhosa equipe de louvor cantou sobre um Deus que é um Deus de promessas. Eles achavam que nada mais era necessário. Amós se levanta nesse contexto de necessidade diante do povo e traz palavras que aos nossos ouvidos esta noite devem calar fundo e entrar em nosso coração, para que entendamos que se tudo vai bem, é porque Deus permite que isso possa estar bem.
E Deus não é um credor nosso, como se nós a Ele pudéssemos cobrar alguma coisa de como nós vivemos. Nós, pelo contrário, somos devedores dele. E o texto que nós acabamos de ler nos traz 3 lições importantes nesta noite que nós devemos ter sempre em mente. A primeira coisa que o texto nos ensina é que haverá um julgamento, meu amado irmão e minha amada irmã, e nenhum de nós escapará dele. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento para mim e para você. E nem eu e nem você escaparemos dele. Veja o que diz o texto a partir do verso 1. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Deus, no seu santo templo, aquele a quem nós nos dirigimos todos os domingos à igreja, para adorá-lo, para louvá-lo, ciente de nossas ações e de nossas atitudes, não conversa mais conosco, simplesmente chama Amós e diz: a minha paciência está encerrada. Derruba, fere os capitéis, estremeçam tudo, caiam tudo sobre a cabeça deles. Nenhum deles fugirá e nenhum deles escapará. Todos os que estão dentro do templo, do texto que nós lemos, morrem. Eles morrem. O julgamento é dirigido àqueles que estavam no templo. Não há escapatória. Assim, meu amado irmão e minha amada irmã, um juízo severo sobre a cabeça de cada um. E o texto nos diz que não importa para onde nós tentemos escapar, lá a mão do Senhor nos buscará. Veja que diz o verso 2: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Notem isso. Estamos a um braço de distância da ira do Senhor. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os buscará. Vejam esse merisma. Ele diz, continuando: se subirem aos céus, de lá os farei descer. Cavem o mais profundo que vocês possam, ainda assim eu vou te buscar. Não imaginem subir ao céu e achar que vai tudo bem. De lá eu os tirarei. Se vocês se esconderem no cimo do Carmelo, ainda lá eu vou buscar você. E mais, se os meus olhos se ocultarem do fundo do mar, de lá eu darei ordem à serpente. Ela não vai trazer você para mim. Ela mesma te morderá lá onde você está, quando você quebrar a aliança que eu fiz com você. Haverá um julgamento. E nós não poderemos escapar deles de forma alguma, ainda que nas extremidades, seja no céu, seja no Sheol, lá eu vou te buscar. E nem pensem em se entregar a um cativeiro, como se indo ao cativeiro de lá eu não fosse te tirar. Nem se imagine se esconder atrás de exércitos de terceiros. Ainda que isso vocês façam, eu irei te buscar. Veja o que diz o verso 4. Se forem para o cativeiro, diante
dos seus inimigos. Ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre vocês. E como nós nos lembramos disso, que os olhos do Senhor estão sobre nós, lembramos disso sempre? Os olhos do Senhor estão sobre nós. Que ótimo, nos acompanhando. Ele diz esse texto: sim, os meus olhos estão sobre você, mas os meus olhos estão sobre você para a calamidade e não para o bem, por aquilo que vocês fizeram diante de mim. O exílio, meu amado irmão, minha amada irmã, não é o juízo final. Ainda assim, prestaremos contas dos nossos atos para Deus. Ele irá nos buscar aonde nós estivermos. Haverá um julgamento, e dele ninguém escapará. Em segundo lugar, o texto nos ensina que este julgamento é presidido por um juiz forte e poderoso, por um juiz grande e temível. Veja o que diz o verso 5. O cenário está montado, o julgamento está posto, mas quem presidirá este julgamento? Diz o verso 5, porque o Senhor dos exércitos, esse que toca a terra e se derrete, e todos os que habitam nela se enlutam, ele subirá como Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbora fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Este é o que preside o julgamento, do qual ninguém escapará. Aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que tem domínio sobre as águas, aquele que eleva a terra como Nilo, aquele que baixa a terra como Nilo, aquele que esparrama as águas e a terra derrete, este preside o julgamento. Ele tem força para tudo isso. Ele é Senhor de tudo isso. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele preside este julgamento, do qual eu e você não poderemos escapar. Este Deus, forte e poderoso, que nós tanto aqui louvamos, é o mesmo Deus que ama o seu santo nome, que sendo não santificado, que sendo não honrado, por ele é cobrado. Este é o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que comanda todas as coisas. Quando nós cantamos aqui, muitas vezes, e o hino que cada um tem o seu, assim, vamos dizer, de gosto maior. O meu é aquele que diz, sossegai. Veja que quando nós cantamos este hino, existe uma estrofe maravilhosa que diz: mestre, o mar se revolta, mestre, as ondas nos dão pavor. Nós, neste contexto, entendemos isso. Quando Deus está falando através de Amós para eles, Deus está falando isso. O mar que se revolta e que lhe causa temor, obedece a mim, eu, o presidente deste julgamento. E se você tem medo deste mar que se revolta, mais temível é aquele que faz o mar se revoltar. Haverá um julgamento. Dele ninguém escapará. E quem preside este julgamento tem poder para executar a sentença sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vejam, na mitologia antiga existia o Deus que abre os céus e derrama água, existia o Deus que cuidava só das águas, existia o Deus que cuidava da terra,
existia um Deus para cada tipo de coisa. Deus vem e nos diz: eu cuido disso tudo, porque eu sou o Deus Supremo. Ai daquele que cair nas minhas mãos. Eu presido esse julgamento. Senhor é o seu nome. Lembra-se de quando Moisés, convocado por Deus, chamado a ir à presença de Faraó, pergunta a Deus: Senhor, mas se perguntarem quem o Senhor é ou quem me enviou, o que eu devo responder? Diga tão somente a eles: eu sou o que sou, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Aqui Amós lembra o povo que está lá. Ele lembra ao final do verso 6, Senhor é o meu nome. Eu te tirei da terra do Egito, eu lhe dei as minhas leis. Eu lhe disse como você deveria se portar na minha presença. Vocês sabem de tudo isso. Não o fazendo, eu virei cobrá-los de tudo o que eu lhes ensinei. Cabe-nos pensar que, diante disso, nós poderíamos conversar com o nosso Deus e dizer assim: ó Deus, mas o Senhor nos tirou da terra do Egito. O Senhor nos ama. Não vai mudar isso daqui. Nós estávamos lá, nós convocamos, nós conversamos, nós queríamos sair. O Senhor foi lá e nos tirou com mão forte. O Senhor é o nosso Deus, não é mesmo? Não há nada diferente que possa acontecer disso que nós tratamos, não é mesmo? Pode-se discutir isso diante dele. Veja que discutindo isso diante dele, o que ele responde ao povo. Ora, no verso 7, sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Não fiz eu subir Israel do Egito? Sim, tirei vocês do Egito, mas eu também fiz subir os filisteus de Caftor. Mas eu também fiz subir os sírios de Quir. Se vocês não vivem para a minha glória, vocês não são nem um pouco diferente deles. Se vocês não andam nos meus caminhos, vocês não são nem um pouco diferente deles. Eu levantei os filisteus, eu levantei os sírios, eu levantei vocês. A vocês lhe dei instruções. Se vocês não caminham assim, vocês não são nem um pouco diferente deles. Eu sou o Senhor, diz Amós, diante de todos. Nós aprendemos que haverá um julgamento. Ninguém dele irá escapar. Nós sabemos quem preside esse julgamento. E ele é forte para conduzir esse julgamento. Ele ama o seu nome. Ele abomina aquele que trata o seu nome com desonra. Ele diz: destrói o templo, matem todos eles. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que haverá condenação, morte e destruição. Acompanhe comigo o verso 7, já lido, e à frente iremos. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel do Egito, e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a terra de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Quais os que morrerão à espada? Aqueles que dizem: o mal nunca vai me alcançar, o mal nunca vai me encontrar. Arrogância, falso entendimento da salvação, falso conhecimento daquilo que Deus fez por mim e por você, falsa segurança de não sabermos nos portarmos
Nós, muitas vezes, nos achamos ricos na presença de Deus. Nós, muitas vezes, nos portamos como se não existisse um presidente a conduzir este julgamento. E o presidente, na abertura dos seus trabalhos, diz a nós: aconselho-te, pense bem como você anda, como você porta, pense bem. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, pois você acha que é rico e não é. Aconselho-te que se porte de maneira correta diante de mim, a fim de que não vejam a sua nudez, a fim de que não se manifeste a sua vergonha. Aproveite e compre colírio de mim, para que abram os seus olhos e você veja a sua nudez. Se não, virei e destruirei os capitéis do templo sobre cada um de vocês. Nós dizemos: estamos ricos e abastados. Nós dizemos que não precisamos de coisa alguma. O nosso casamento está seguro. Os nossos estudos vão bem. As nossas finanças caminham de maneira ordeira. E eu me levanto pela manhã e saio para trabalhar e volto à noite e tudo vai bem e nem me lembro do meu Deus. Não me lembro que tudo que nós temos, nós só temos por causa dele. Não agradecemos pela inteligência que nos foi dada por ele. Não agradecemos pela esposa que nos foi dada por ele. Não agradecemos pelos filhos que nos foi dado por ele. Pelo alimento que não falta em nossa mesa. Pela roupa que nos protege do frio. Nós passamos como se nada mais precisássemos, como se fôssemos suficientes em tudo. Nós dizemos: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Deus olha para mim e olha para você e diz: nem sabes o quanto infeliz você é, o quanto miserável, o quanto pobre, o quanto cego e quanto nu vocês são. Vocês não são tão diferentes dos outros assim. O verso 8 nos traz o antropoformismo. Veja o que ele diz: os meus olhos estão contra vocês, contra este reino pecador, e eu vou destruir de face da terra. Os meus olhos estão para vocês, para a calamidade e não para o bem, diz o Senhor. Haverá destruição total, e essa destruição será imediata. Se vocês não me obedecerem, vocês em nada serão diferentes do que as outras nações. Condenados estão todos aqueles que não são em nada diferente daqueles que estão à sua volta. Muitos de nós talvez vivamos de um modo descuidado. Muitos de nós talvez vivamos pensando que nenhum mal pode nos acontecer, como se fiadores de Deus nós fôssemos. Deus está no seu santo templo, não apenas para ser adorado, mas também para reivindicar a sua honra. Fere os capitéis e destrói tudo. Todos aqueles que estão seguros de si morrerão. Concluído, meu amado irmão e minha amada irmã, não obstante, o único refúgio em que nós podemos nos encontrar é em Cristo Jesus. O único lugar para onde nós podemos, abrindo aspas, fugir, é para Cristo Jesus. Não estando nele, não há salvação. Não estando nele, não há transformação de corações. Não estando nele, não há segurança alguma. Haverá um julgamento. Ninguém dele escapará. Há um presidente. Haverá um presidente todo-poderoso. Haverá destruição.
mas porque o véu rasgou, o caminho abriu, porque tudo consumado está. Há esperança para mim e para você. Há um Salvador que derramou o seu sangue por mim e por você. Há um Salvador que agora, quando Deus olha para nós, não nos vê mais face a face para derramar a sua ira. Ele olha para nós através de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Fere os capitéis, estremeçam todas as coisas, se enlutem as terras, mas aqueles que confessarem ao meu Filho amado Jesus como seu único e eterno Salvador, separa-os. Haverá um julgamento, estaremos lá, com o melhor advogado que pode existir na face dessa terra. O presidente está bravo. Ele quer cumprir com os regimentos internos do Tribunal Celestial. Ele está lá. Mas quando condenados, há um advogado que está ao lado dele para dizer: este não, este não, este também não. Parafraseando Calvino, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos tire desse inapto torpor que muitas vezes nós vivemos e que os nossos corações se abram cada vez mais para a palavra salvífica do Senhor nosso Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. O julgamento é iminente, meu amado irmão, minha amada irmã. O julgador é poderoso e temível. A destruição é total. Precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus, com vestiduras brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Amém?